Boa tarde, gente. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem. Ô, gente, primeira coisa que eu tenho que falar agora, que é inevitável, é agradecer a oportunidade. Porque não é qualquer empresa que abre um espaço igual esse para falar do que nós vamos falar. Vocês estão achando que a gente vai falar de planta, né? Nem um pouco. Nem um pouco. A planta vai fazer parte do processo. Então eu vou começar, eu vou falar um pouco da minha história, mas muito rápido, muito resumido. Nesse cartãozinho que está aí na mesa, tem meu Instagram, tem meu telefone particular. Qualquer dúvida, pode me mandar. E aí eu não vou delongar muito na minha parte, porque o foco hoje é em vocês, não é em mim, não. E eu sou daquela filosofia que ninguém faz nada para ninguém. Tudo que a gente doa, a gente recebe. E quando a gente doa sem a pessoa querer, não é uma doação, é um abuso. E a energia do abuso vai vir da mesma forma. Então, quando uma empresa abre igual abriu aqui, eu fico muito feliz, mas muito feliz. Porque esse encontro aqui saiu de um dia que eu fui muito atrevido. Teve um evento, Henrique ajudou a organizar esse evento. Aí chegou lá, estava a Érica, Carla, Fabiana, Sabrina, uma turma bacana que estava lá, e está faltando mais uma. Érica, Carla, Fabiana, Sabrina e a Thaís. E aí eu dei uma de atrevido, falei, gente, vocês falam muito de inclusão na Petrobras. E aí eu escutei de uma pessoa lá falando assim, olha, realmente a gente fala muito de inclusão. E a gente fala muito daquilo que a gente precisa ouvir. E para mim isso não é a Petrobras. Para mim isso são todos nós. Então falar de inclusão para mim virou um processo de vida, virou um sacerdócio, virou uma missão. Mas é sofrido. Porque a gente fala de respeito, gente. Isso tinha que ser o básico. Né? Não precisava te cobrar, aceitar o negro, o deficiente físico, o autista, o deficiente mental. Podia ser qualquer um de vocês. E por que eu falo que podia ser qualquer um? Sou Otávio, casado com o Henrique, que é aqui do RH, 14 anos. Então, homossexual. Fiz administração, fui trabalhar numa empresa de engenharia, lá no Pará, no meio da floresta amazônica. Estava numa obra com mais de 10 mil funcionários. E eu lá no meio daquela coisa toda. Isso eu tinha 22 anos. Melhor experiência da minha vida. Principalmente quando a gente é novo, sem juízo, solteiro. Que depois é mais difícil. E aí de lá eu fui trabalhar em outras empresas, voltei para Minas, casei e resolvi fazer odontologia. E eu nunca quis trabalhar com pediatria. Nunca. Eu brincava, gente, pediatria, vocês estão loucos? Isso é exorcismo na cadeira. Só que aí na faculdade chegou um paciente lá e a professora falou, tá, você tem fé? Se você tiver fé, vai lá e reza, porque o pior paciente é seu. E foi isso que eu escutei. E eu sempre fui muito sincero. Daqui a pouco vocês vão entender um pouco da minha sinceridade, mas não é grosseiro não, tá? Só de vez em quando, mas quando a gente tem que saber pedir desculpa. Aí eu cheguei para a mãe desse paciente e falei, olha, a professora falou isso, e falou que seu filho é um autista, e eu não sei nem o que é um autista. Eu só posso te falar o seguinte, o desafio veio, eu estou disposto a encarar. Se você não soltar, eu também não solto, e a gente vai caminhar e a gente vai ver o que a gente consegue. Esse menino demorou 6 meses para sentar na cadeira, e ele mudou minha vida. Hoje eu sou odontopediatra, de 14 pacientes que eu trabalho por dia, em torno de uns 9 a 10 são atípicos, e quando a gente trabalha com atípico, é a gente entender, eu não vou falar aqui de religião, deem o nome que vocês quiserem, Deus, Buda, Alá, Maomé, Universo, é alguma força, algum ser espiritual, algum ser elevado, que fala assim, é a sua missão, tá? E eu vou te ajudar aí nela, porque tem dia que não é a gente que faz não, tem dia que a gente não dá conta. E hoje eu tenho paixão com o que eu faço. E aí a Petrobras que descobriu o meu autismo. Por que ela descobriu? Meu pai, filho único, adotivo, albino, adotado por um casal de negros, autista não diagnosticado, morreu de Covid. Agitado, enjoado, e aquela agitação, hoje eu sei que é porque ele não teve o apoio que ele precisava de ter tido. E a desculpa era qual? Era mais fácil culpar a mãe, né? Porque ele foi abandonado por uma mãe e mimado por outra. Gente, mãe não tem culpa, a mãe não erra. Ela às vezes não tem informação certa, na hora certa, ou não deu conta. Igual a mãe biológica do meu pai, eu sempre culpei ela. Falei, como que essa mulher largou meu pai para morrer? Depois vocês assistem um vídeo que está lá no Instagram, vocês vão entender essa história. Hoje eu falo, gente, ela foi muito forte. Se ela quisesse, ela teria matado ele. Ela doou ele. E para uma mãe doar um filho, ela tem que ser foda demais, muito fera. Ela foi muito forte. Ela deixou uma outra mulher criar o filho dela.
Ela foi uma mãezona, essa mãe biológica dele. E aí, nessa coisa toda, meu pai e minha mãe têm 2 filhos, eu e meu irmão, que moram lá em Santa Catarina. Então, em Minas, só eu, minha mãe, Henrique. E nisso, meu pai morre de Covid, me deixa vó de herança, com Alzheimer, 86 anos, acamada. E minha avó é minha paixão. E aí, nessa brincadeira, Henrique é aprovado no concurso. E foi chamado para o Rio de Janeiro. E a gente não sabia se Henrique ia para o Rio, para onde que ele ia ficar, o que ia acontecer. E o pai morreu, eu herdei minha avó com Alzheimer, sou muito grata, Henrique, era eu segurando minha avó, Henrique puxando a fralda, minha mãe limpando, e foi um caos, e a gente deu conta. E aí, Henrique passa no concurso. E meu consultório tinha chegado no auge de falar assim, eu não pego paciente novo mais, porque eu não dou conta. Só que a gente não dá conta, né? Na hora que a mãe liga e fala assim, tem 3 dias que meu menino está quebrando a casa de dor, vem. Eu já fiz algumas cirurgias que a gente faz cirurgia no chão, que é onde que a criança aceita. Então é ali que a gente vai. Se passar a polícia, qualquer pessoa vai achar que eu estou matando. Mas é com todo carinho que na hora que acabar, aquela criança autista, nível 3 de suporte, não verbal, acaba e me abraça. E eu só não vou chorar porque eu estou medicado. Sempre que eu falo dessas histórias, eu choro. Mas Henrique passa na Petrobras. E aí eu falei, o que eu faço da minha vida? Como que eu vou fazer? 14 anos de casado. Mas eu admiro muito quem dá conta, mas eu não dou conta de um casamento, ele morando em Copacabana e eu em Salagoa. Não vai rolar, não. Aí eu cheguei a pensar, tá em separação. Mas nós fomos para Aracaju. Chegou lá em Aracaju, eu entrei no banheiro do hotel e uma dor no peito, que não conseguia respirar. Só que eu sou tão razão que eu falei, olha, respira, cheira florzinha, sopra velhinha, igual eu faço com as crianças. Cheira florzinha, sopra velhinha. Falei, gente, não é um infarto, porque infarto irradia, a dor está pontual, é uma crise de ansiedade. Voltei. Aí eu fui para psicóloga, neuropsicóloga, psiquiatra, padre, pastor, pai de santo, para onde que mandaram eu fui. E aí minha psicóloga virou para mim, naquele dilema, eu vou, não vou com o Henrique, o que é que eu faço? Na época o home office era só 2 vezes por semana, aí minha psicóloga virou e falou, olha, você vai sair da sessão e vai para o cemitério. Eu falei, você é doida, para que eu vou fazer isso? Falou, vai, você vai entender que todo mundo que está no cemitério era insubstituível, vai viver a sua vida. Gente, eu tranquei a porta do meu consultório, dia 4 de dezembro, eu só voltei em abril. Banquei um consultório fechado, sem saber se eu ia voltar. E eu topei tudo isso com o Henrique, porque eu sou administrador também, igual na época da engenharia era isso. E quando o Henrique trabalhava no Banco do Brasil, ele deixou de crescer no banco para me esperar formar no odonto. Falei, agora é a minha gratidão. E a gratidão para mim é o sentimento mais nobre que existe. Eu vou com ele. E fui para o Rio. Deus foi tão perfeito que Henrique veio para cá. E se não tivesse vindo, a gente tinha combinado. Na época era só 2 dias, era mais fácil. A gente ia morar 2 dias no Rio e 5 dias em Minas e ia dar tudo certo. E a gente não tem medo não, e a coisa encara. Só que nessa crise de ansiedade, eu fui para um teste neuropsicológico. E aí eu fechei um diagnóstico de Asperger, que hoje não se fala mais Asperger. Hoje é autismo nível 1 de suporte com altas habilidades. TDAH e superdotação. Eu detesto o termo QI. QI é, em tese, a velocidade que o cérebro da gente funciona. E a média do brasileiro é 89. 3 meses de teste, toda tarde, é cansativo, mas é uma viagem linda, tá? A gente se descobrir. E aí a neuropsicóloga falou, tá, eu preciso de mais algumas sessões. Eu falei, ai, pra quê? Eu já sei que eu sou meio doidinho, tá tudo bem. Ela falou, não, eu preciso testar mais. Meu QI tinha dado 142. Quando refez, foi para 143. Aí por isso que eu descobri que eu fiz administração, eu fiz odonto sem ter nenhum caderno, pra quê? Daqui 5 anos vocês podem perguntar a sequência que estava aqui, quem que estava de macacão. A minha memória é fantástica. Eu tenho memória de 2 anos de lembrar do perfume e do cheiro da comida. Então não apaga, isso é uma benção ou não? É quase que uma maldição, tá? Porque a gente não desliga. E aí hoje eu faço odonto, pós em História, Filosofia, Sociologia. Estou no pé de Henrique para a gente começar uma pós junto em Neurociência. Tenho 500 orquídeas, 400 rosas do deserto, 160 palmeiras. Tião Eustáquio, Miguel Francisco, Flocos Antônio, Frederico Augusto e Pingo José, que são meus cachorros. Filomena Inácia, que é a gata. Tchelle, que é a gata. Padre Marcelo, que é um galo desse tamanho. Pirulito, que é um galinho pequenininho. Juquinha e Judite, que é o carneiro, a ovelha. E eu e Henrique damos conta de tudo. É só acordar às 4 da manhã, gente, tá tudo certo. Só que aí... Não, isso aí, a gente não precisa ter nem de aplauso, não, é de remédio mesmo para quietar.
Mas por que eu estou falando isso? Eu dou conta disso. E eu achava lindo. Até um tempo atrás, que Henrique virou para mim e falou assim, Otávio, a gente está junto, a gente se ama, está escrito dentro da nossa aliança e no nosso braço, né, o Chiave, com a data que a gente casou, já faz 14 anos, que eu nunca esqueço o quanto eu amo você. Mas é o que está escrito nesse cartão para você, só o amor não basta não, gente. E aí ele virou e falou, Otávio, eu não aguento mais. Ou você reduz o consultório ou a gente vai separar. Eu estava ficando 22 horas direto no consultório, sem parar para almoçar, para beber água, para ir no banheiro. Porque para quê? O paciente está chegando. E paciente atípico não acha assim, tem pouca gente que topa esse desafio, você vai ganhar dinheiro. Ô, gente, que engano. Quando o paciente é atípico, a situação financeira é atípica, emocional, social, nutricional, é tudo avacalhado. O paciente chega, costuma a gente ter que falar assim, você tem dinheiro para ir para casa? Senão eu vou te levar em casa. Eu tenho um paciente, a gente tinha uma caminhonete branca, e ele gosta de andar de maconete. E ele agora está na academia para malhar o glúteo. E ele adora falar do glúteo. Henrique tinha que me buscar no consultório de caminhonete, para ele entrar no carro e dar uma volta no quarteirão. Aí depois eu consegui fazer um canal nele. Se não fosse assim, sem a maconete, não ia. Então a gente tem que ter parceiros de vida. Isso é minha história, de forma muito resumida. Tem um vídeo lá no YouTube que chama Não Rotule Nossas Crianças, que Henrique estava no encontro do RH lá em Santos, e eu sempre acompanho Henrique, faço questão, eu fecho minha agenda e vou junto, porque ele sempre esteve do meu lado e eu faço questão de estar do lado dele. Até já agradeci, Fernando, falei, Fernando, eu te agradeço muito de vocês permitirem que isso aconteça, eu pago as minhas passagens, pago a minha parte, mas eu sempre vou junto e eu faço questão de estar junto. E isso para mim é importante. E é importante a empresa entender que pessoas precisam dessas situações. Tem gente que precisa de distância, tem gente que precisa de proximidade. E aí, tem a colinha básica aqui, mas as minhas palestras, que eu detesto esse nome, porque palestra da distância, bate-papo, é igual às vezes o povo chega no consultório, o doutor, gente, todo mundo peida, todo mundo fede, já não chamou mestre, ou doutor, ou pós-graduado, igual aqui, hoje eu entendo que é a cultura da empresa, mas antes o Henrique chegava lá em casa e falava assim, não, o GG, o G1, o G2, o G47, eu falei, peraí, mas é João ou Maria? Não, é o G1, gente, me ajuda. Tudo bem que é a cultura, e não tem nada de errado, cada um dá conta de um jeito, mas eu tenho dificuldade com o doutor, não chamo ninguém de doutor. Tem muita gente batendo inchada aí que é mais doutor, que muito pós-doutor, gente. E aí a gente entender a questão de cada um. E quando a empresa que topou, eu vim falar para vocês, eu vim falar foi de inclusão. Só que a gente tem que entender que quando eu incluo o filho do outro, eu me incluo, porque o meu filho pode ser autista. Vocês já pensaram o tanto que é difícil ir numa festa e seu filho desregular e começar a rodar aqui no chão, igual um peão, e escutavam assim, esse menino tem mãe, não? Tem mãe. Só que aquele desregular dele ali é o que fez ele dar conta de ficar naquele lugar. Tem uma história que me dói muito de uma paciente minha, que ela chegou para buscar o filho dela na escola e a van estava pegando todos os coleguinhas da sala, só não pegaram o filho dela. Aí ela escutou a mãe falando assim, nossa, fulana viu. Aí ela foi descobrir, fizeram um grupo do WhatsApp das mães e fizeram um aniversário que o filho dela não ia, porque ele era autista, nível 2. O que foi errado aí? Foi errado que a mãe, dona da festa, não chegou para essa mãe e falou, mãe, na minha casa tem piscina, não tem recreador, eu não sei lidar com autista, mas eu queria que seu filho participasse. Você acha que dá para ele ir? Dá. Se ele for, você consegue ir? Não, fulano, eu prefiro que você nem convide meu filho, faz escondido mesmo. Gente, falta conversar. E quantas vezes aqui na empresa que isso não acontece? E quando eu falo que isso é orgânico, hoje eu achei o máximo. Gente, Carla, eu desconheço uma pessoa tão elegante igual ela e não estou jogando confete, que você não precisa. Mas Carla chegou aqui hoje e me tratou de uma forma que eu estava me sentindo o rei da Inglaterra. Eu achei que eu era o CEO da Petrobras hoje. E aí virou para mim e falou, Otávio, essas pessoas estão aqui para te ajudar. Aí eles organizaram a mesa, e eu sempre tenho uma autonomia muito grande da minha vida. Falei, gente, por mim vocês estão liberados. E estou aqui embalando esse negócio aqui, ó, que é chato de fazer 40 disso, hidratar o floral, que é para a próxima oficina. Eu falei, quer saber, gente, eles estão ali, falaram que estão à disposição. Falei, gente, me ajuda. Soldado parado na porta do quartel é caçando serviço, a confusão, vem. Quantas vezes que vocês não estão passando aperto, o colega do lado quer oferecer ajuda, mas não ofereceu, porque acha que você que não quer. Então, às vezes a gente passa aperto porque a gente não pede. Às vezes a gente passa aperto porque a gente não fala não. Isso que eu falei com o Carlos, eu tive todas as pautas de hoje aqui hoje. Aí depois teve o Marcos,
que é auxiliar de manutenção, que ele passou aqui, viu essa flor, e falou assim, gente, que legal, isso aqui é aquele chá que tinha na casa da minha avó. Eu falei, não, parece, mas não é. Gente, eu nunca imaginei que eu aqui, numa bagunça, na correria, suado, limpando, arrumando, eu ia despertar uma memória afetiva da casa da avó de alguém. Então, quando vocês passam aqui, seu cabelo é lindo. Talvez alguém olhe e fale assim, gente, me lembra tanto o cabelo da minha mãe, que não está comigo mais. Então, o seu cuidado com o seu cabelo, às vezes não é para você. Às vezes é para a mãe de alguém, é para o filho de alguém. E aí eu queria que a gente entendesse que a gente tem que cuidar de nós. Se é ser egoísta? Não, é cuidar de mim. Que quando eu cuido de mim, eu cuido do outro. E vamos entender com plantas. Vocês já viram floresta, gente? Tem um monte de vídeo na internet com isso. As copas das árvores são todas entranhadas, mas tem um limite que você consegue perceber. Tem um espaço de segurança. E aí a gente tem que entender que nem todo mundo é igual. Essas plantas que estão aqui. Bromélia é uma epífita. O que significa uma epífita? Ela adere na árvore, assim como uma orquídea, mas ela não é parasita. Ela só precisa do abraço para ficar ali. Tanto que tem uma lenda que a orquídea era uma princesa japonesa que apaixonava, os homens apaixonavam por ela, e ela era muito linda e ela fazia pouco caso em todos. E aí, certa vez ela apaixonou por um homem e ele desprezou ela. Ela foi atrás de uma bruxa e pediu para que mantivessem os dois sempre juntos. Transformou ele na árvore e ela na orquídea. Tanto que órquide vem do latim, do órgão feminino. E o labelo da orquídea, que é aquela pétala central, lembra uma vulva. E aí veio essa lenda da orquídea. E ela não prejudica ele em nada. Ela só quer ficar perto dele. Quantos colegas que não querem sentar do seu lado só para falar assim, gente, eu tenho um pouco de insegurança com a minha chefe, ou eu sou mais tímido e eu quero ficar bem do ladinho dela, que se ela chegar, ela vai ver ela primeiro. Só que aí eu tenho que conversar com ela, falar, fulana, me protege. Você vai falar assim, não, mas que pessoa que abusa de mim, né? Então a bromélia, ela só precisa estar perto. Ela é linda, mas ela nunca vai te atrapalhar. E ela ainda ela junta água aqui no meio. E como ela não conversou, o povo acha que essa água dá dengue. E tem um monte de gente acabando com as bromélias por causa disso. Bromélia tem um repelente natural, aqueles mosquitinhos que estão aqui não são do Aedes aegypti. Não dá dengue, por falta de conversar, por falta de perguntar. Será que dá dengue mesmo? Então a bromélia não atrapalha ninguém. Aí vamos pensar no cacto. Eu tenho um monte de tipo de cacto. Cacto, gente, é uma planta facílima de cuidar. Precisa de pouquíssimo cuidado. Acha o lugar que ele gosta, abandona ele lá. Não abandona não, gente. Mas deixa ele no cantinho dele, que ele vai florescer uma das flores mais perfumadas e mais bonitas que tem. Só que eu tenho cacto que eu não posso passar a mão, porque ele é espinhento. E eu tenho cacto que não tem espinho nenhum, eu posso acariciá-lo. O que é um cacto? Um cacto, não dá para apertar ele não dá para abraçar não. Dependendo da espécie, que ele vai te machucar. Mas mantenha ele do seu lado, que ele te protege com os espinhos dele. Quando ele conseguir produzir e florescer, ele vai ser lindo, vai ser uma das flores mais bonitas. Bromélia tem milhares de espécies, cactos milhares de espécies. A gente tem uma parte que é parecida. Todos aqui têm uma cabeça, todo mundo aqui pensa, todo mundo respira, mas cada um é de um jeito. Tem o branco, tem o negro, tem o gay, tem o careca, tem o cabeludo. Vamos parar de julgar. Pode ser o filho de vocês, né? Eu descobri que eu era autista com 38 anos. E eu chorei muito no meu diagnóstico. Chorei por causa do diagnóstico? Tô nem aí, gente. A gente apodrece, a gente fede. Eu chorei porque tinha 10 anos que eu tratava de autista. Eu, até os 7 anos, eu só comia arroz se colocasse Coca-Cola no prato e misturasse. E ninguém nunca percebeu que era uma seletividade alimentar. E aí, de vez em quando, eu sou meio sincero, ninguém nunca percebeu. E na escola eu tinha nome de puxa-saco, eu detesto puxa-saco. Então, igual quando eu falei da Carla, eu falei, Carla, não é jogando confete que você não precisa. Mas eu tive fama de puxa-saco a vida inteira na escola, que eu tive excelentes professoras que não sabiam do autismo, mas perceberam a minha agitação e eu era sempre o primeiro a acabar. Aí eu acabava, eu era sempre o ajudante da professora, porque ou eu ajudava ou eu tocava o terror. E aí, gente, cada um é de um jeito. E já uma suculenta é uma planta mais delicada. Tem algumas que precisam de luz, outras menos. E aí, de novo, a falta de entender, a falta de se entender. Eu entender que às vezes eu preciso de mais água, às vezes de menos água. E aí, alguns meses atrás, Henrique entrou aqui na empresa, aquela empolgação, e vocês são privilegiados, vocês podem ter certeza disso. Estando trabalhando aqui como concursado, como terceirizado, ainda é um privilégio.
E aí, né, Henrique, naquela empolgação, a gente foi numa loja sem falar praticamente nada com ninguém do setor. Compramos 10 panelas dessa de barro, essa aqui é a que fica na mesa de Henrique. E sem saber que a gente ia fazer isso aqui, hoje colocamos uma bromélia, um cacto e uma suculenta. O cacto está prosperando. A bromélia está crescendo, mas tentando se adaptar, porque essa aqui ela é mais fechadinha. Como tem pouca luz na sala, ela está crescendo. E a suculenta está definhando. Então, é a gente entender o contexto de cada planta. Mas eu não entendo a planta, eu me entendo. Porque esse conflito, gente, sou eu. Será que eu preciso de luz? Eu tinha maior dificuldade em abraçar. Nunca fui de contato. Mas trabalhando na pediatria com um monte de paciente com síndrome de Down que é afetivo, eu tive que aprender a abraçar. Eu ia abraçar, eu só abraçava assim. E assim, também. E aí eu tive que entender que mesmo eu tendo espinhos, para não machucar o outro, porque esse negócio do relativo, que eu posso ser o que eu quiser, me ajuda aí, né, gente? A gente tem que ter a essência da gente. Mas a minha essência não pode te ferir, não. A gente tem que chegar no meio termo. Você ceder um pouco, eu ceder um pouco. Aí esse paciente meu, com síndrome de Down, que eu acho o máximo a história dele e da esposa, que são casados, e a menina engravidou, eu falei, fulana, como que você me faz isso? Como que você engravida? Culpa da minha mãe. Eu falei, por quê? Uai, mãe sabia que eu estava namorando, esqueceu o portão aberto. Então a culpa da mãe. Gente, não é culpa, é responsabilidade. Então, culpa é eu jogar uma coisa no chão, quebrar e azar. Responsabilidade é eu deixar quebrar e falar assim, eu quebrei, eu vou reparar. E aí essa paciente falou, tia Távia, a gente abraça com o coração, e me abraçou assim, coração, e não é nem assim, é assim, é um coração com o outro. E aí eu tive que lutar em mim, e hoje eu gosto do abraço, hoje eu preciso do abraço, ele me faz falta. Então nós entendemos cada planta. Só que a gente tem que entender que planta morre, assim como a gente. Mas eu não vou falar aqui da morte da vida, eu vou falar da morte de projetos. Tem época que eu estou numa empresa, igual eu fiz administração e era apaixonado pelo Pará, eu morava no meio da floresta amazônica, gente. Imagina um autista com hiperfoco em planta e bicho, no meio da selva amazônica. Estava no paraíso, eram cápsulas de orgasmo na respiração, era lindo. Mas eu fui para o odonto, então aquele projeto morreu. E eu hoje estou num outro projeto. E hoje o projeto da odonto, ele é paralelo com essas palestras. De hoje até terça, vão ser 6. 2 aqui, presídio, vigilância sanitária, escola, centro espírita e um grupo de autistas lá de Corinto, que está mais de 2 horas de viagem da minha casa. Mas quando o projeto morre, às vezes a gente perde o sentido da vida. Aqui na época da desmobilização da REGAP, gente, imagina o tanto que vocês vão sofrer. Deve ter sido pavoroso. Só que a gente tem que lembrar que uma planta pode brotar. E aí, por que essa pedra? Porque quando o projeto morre, e aí cada um tem um kit na sua mesa, que é um vaso, um cartão e uma pedra. Eu vou explicar o porquê de cada um, o porquê da pedra. Porque isso aqui, gente, talvez vai ser um gatilho, não para vocês, ou até para vocês, mas às vezes vocês comentam num café com alguém sobre a história dessa pedra, e essa pessoa passa para outro, para outro, para outro, e a gente ajuda a pessoa sem nem saber que ajudou. Essa pedra, quando a gente está estressado, às vezes a vontade de mandar na testa, né? Costuma aliviar até mais do que o que eu vou falar. Mas essa pedra, quando a gente está estressado, é para a gente ter gatilhos, para às vezes colocar ela aqui, e eu estou naquela hora mais triste, e eu olho para a pedra e falo assim, gente, teve um dia que aquele doido lá falou da pedra, que era para lembrar de uma fênix que renasce. Ó, o papai do céu me mandando a diquinha, eu posso renascer. A pedra me lembrou que outros projetos vão vir. Que aquele outro que eu sofri tanto lá atrás, há 20 anos, estou nem lembrando que eu sofri aquilo mais, porque senão a gente entra em desespero. E o desespero a gente não raciocina. Então essa pedra, gente, deixa na mesa, mas não manda no coleguinha não, que dá processo, tá? Mas deixa na mesa e quando precisar, lembra dela. E aí, igual lá no consultório, eu trabalho com criança atípica, meu consultório não pode ter muita coisa. Mas eu também entendi que eu tenho vontade de dar umas pedradas, tá? Tem dia que eu falo assim, gente, ou vontade de gastar meu réu primário. Tem dia que não é fácil. Eu lembro muito da história. A gente ama cachorro e um cachorro nosso deu leishmaniose. E a veterinária nos propôs tratar ou sacrificar, e a decisão seria nossa. Falei, e aí, Henrique? Henrique falou, ai, gente, tanta gente no mundo que podia morrer fazendo tanta ruindade, vou matar meu cachorro? Não, a decisão é nossa, de viver, de morrer, de salvar, de acusar, de acolher ou não. E lá não dá para eu ter a pedra. Então, lá eu tenho isso aqui. Quem aí tem mais de 15 anos igual eu, que a gente está com 15, 16, não vou contar que é 40, a gente tem isso aqui. Isso aqui eu uso para tratar de bruxismo.
prega no computador, na testa do marido, na maçaneta do carro, na tomada, para toda hora que você vê essa bolinha, separar, respirar com o diafragma e avisar para o seu cérebro, não preciso de lutar, correr e guerrear. Eu posso parar, respirar e descansar. Mas esse gatilho aqui pode ser para um monte de coisa. Então vou deixar aqui, quem quiser pode arrancar um pedacinho e pode levar. Porque tem hora que a gente tem vergonha, até de ter a pedra na mesa, porque pode ter um coleguinha sem noção, falar assim, você quer mandar na minha cabeça? Aí você vai virar e falar assim, coleguinha, eu até queria, mas a minha educação não vai permitir. Porque a gente tem que saber falar não. E tem um negócio que eu sempre falo nos meus bate-papos, que às vezes parece que é baixo nível, pejorativo, mas não levem nesse sentido. Eu falo que a gente tem que saber falar o não, principalmente para quem é mãe. Porque quem é mãe é julgada desde que o menino nasce. Nasce o menino, nasce a mãe, nasce o medo, nasce a culpa. E os palpiteiros, principalmente de quem não tem filho. Então a gente tem que meditar assim, não é? E de vez em quando é assim. Se vocês não aprenderem a mandar para a ponte que caiu é libertador, gente. E eu quero que vocês entendam que quando a gente cuida de uma planta, a gente está cuidando da gente. Então tem um monte de planta aqui, 2 carrinhos de terra, não tem pazinha para ninguém pegar com a mão, para ninguém pegar com a pazinha, que eu quero é mão na terra mesmo. Que a gente tem que lembrar da nossa origem. Brasil, quem não é descendente de índio, é descendente de europeu ou de africano que veio para cá cultivar a terra. E a gente esquece, né? A gente mora num apartamento e fala assim, nossa, eu tenho a gastura de pisar na terra. Ô, gente, vocês vão voltar para lá, daqui uns dias vocês vão virar adubo. Então, para de ter nojinho do que vocês vão se transformar, porque isso é o destino de todo mundo. E aí eu queria que cada um escolhesse daqui a pouco a planta que parece mais com o seu perfil e falar assim, eu vou cuidar dela. Ela vai ficar na minha mesa, ela vai ficar na minha casa, mas é para eu lembrar de cuidar. E se ela morrer, você vai falar assim, ela não morreu. Ela me ensinou que não é dessa forma que cuida. Deixa eu mudar um pouquinho. Eu e Henrique, a gente fez um curso um tempo atrás de autoconhecimento, que a gente aprendeu que a gente precisa falar com o outro, óbvio, tem que ser falado. Quem é que fala com o marido? Marido, não me dá um beijo de manhã antes de escovar o dente não, que me incomoda, você tá com bafo. E ele tá indo te dar um selinho toda manhã, na hora alegria, achando que tá sendo carinhoso. Ele tá errando feliz, gente. A gente permite que as pessoas errem com a gente e acabem o relacionamento, porque o óbvio não foi falado. E aí, nesse cartão, tem pregado atrás umas sementinhas de girassol. Pra vocês fazerem o que vocês quiserem com ela. Mas o que é que eu sugiro? Quer plantar em casa? Planta. Quer jogar fora? Joga. Porque ela é forte, ela vai nascer onde vocês jogarem fora. Mas planta no meio-fio aqui em algum lugar, mais que tá chegando a época de chuva, planta na rua, porque quando eu fui para Santos, que eu fiz o vídeo contando a minha história, que é esse que tá lá, eu nunca imaginei, eu fiz ele de desespero, gente. Foi um desabafo, totalmente sem roupa esse vídeo. Eu desnudei minha alma. Uma mulher me ligou e falou, Otávio, não te conheço, estou te ligando que eu ia suicidar agora. Eu só não suicidei por causa do seu vídeo, porque eu vi o meu filho em você. Então meu filho tem esperança. Só que isso é pesado pra gente, tá? Gente, essa referência é muito ruim. É pesado pra gente. Mas aí a responsabilidade aumenta, eles falam assim, agora eu tenho que... Vamos lá, a gente dá conta. Papai do céu me segura e me carrega. E aí eu nunca pensei que eu fosse fazer essa diferença. E hoje isso aqui para mim é um projeto de vida. E aí eu comecei a colocar esse girassol para vocês entenderem o seguinte. Talvez uma pessoa que vocês nem sabem, estava bem desesperado, vê um girassol, fala assim, gente, que coisa bonita, né? Ele busca o sol e eu estou numa penumbra tão grande. Deixa eu buscar um sol na minha vida. A gente ajuda sem perceber. E a opção é suas. E numa empresa grande, aqui vocês têm conflito de personalidade, conflito de gerações, conflito de gestão, conflito de criação, conflito de sabor, de paladar, de cheiro, de roupa, de tudo. Mas a gente tem que respeitar. Então cada um escolhe a sua planta de acordo com a sua personalidade e cuida dela. E quando ela morrer, a gente vai pensar em outro. A de Henrique está morrendo, nós vamos trocar só aquela. Porque não deu certo com a suculenta. Mas com o cacto ele deu. E por que que... Gente, isso é tão manso. Sabe o que ele fez um dia? Lá em casa é um sítio que foi a fazenda do meu bisavô, que veio para o Brasil fugindo da Primeira Guerra, que passou para avô, que passou para mãe, que passou para nós. E a parte que minha mãe recebeu e que passou para mim era um milharal em 93. Eu tenho um ipê lá em casa desse tamanho que eu plantei quando eu tinha 5 anos a semente. Hoje o tronco é isso, um ipê rosa. Hoje são 70 mil metros de mata. Que na minha ausência é tudo de Henrique, na ausência de Henrique a nossa intenção
é que seja doada para uma instituição, a princípio a PAI, mas tudo pode mudar, com a condição de não vender, porque lá é para ser um centro sensorial para crianças atípicas. Eu acho que a gente já vem nesse mundo sem ter filho com um propósito. Me dói muito não ter um filho meu, mas aí doía. Eu falo, então, já que eu não tenho o meu, até vocês hoje viram um pouquinho filhos meus. E aí, por que desse cartão? Henrique veio conversando comigo hoje, falando sobre isso. Eu fui financeiro da empresa da Neocasa, também da construtora, e o dono de lá fazia um bate-papo desse toda segunda-feira com a gente. E a gente ficava motivado segunda, terça, quarta, quinta, a gente estava assim, eu acreditei e fui, né? A gente precisa de gatilhos para lembrar, porque o cansaço nos consome. Então isso aqui, gente, é um postal, porque ninguém lembra de escrever mais nada no papel. A gente viaja, viagem dos sonhos, tira foto no celular, roubaram meu celular, ou perdeu, ou queimou na nuvem, eu não sei nem onde que tá, eu não vou ver mais nunca. Então isso aqui, para vocês lembrarem, papel e caneta faz falta. Um e-mail é importante, mas você quer ser valorizado? Manda escrito, à mão, manuscrito. O valor é outro, foi você que fez. Você parou para fazer aquilo ali. Não dá para escrever manuscrito digitando no celular. Agora eu digito aqui olhando para o celular, escrevendo não. E aí, esse papel é para vocês escreverem 2 palavras. A que eu quero tirar da minha vida e a que eu quero colocar na minha vida. Quero tirar mágoa, quero colocar amizade. Tá na dúvida? Sem falar de religião. Vou usar só a poética do texto. Dessa oração de São Francisco. Eu tiro aquilo para colocar isso. Então agora eu queria que com muito carinho cada um escolhesse sua planta, mão na terra, pega o vaso, enche o vaso de terra. Nossa, mas eu fui guloso, eu enchi demais. Vamos pensar no outro, o coleguinha também precisa de terra. E às vezes se eu enchi demais achando que eu ia dar certo comigo, onde que ele encaixa a planta agora? Deu, foi ruim, eu só desperdicei. Então pega um pouquinho de terra e tá com o pratinho, não foi à toa. Porque aí você já coloca um pouquinho no pratinho, coloca a planta, coloca a terra por cima, leva ela e cultiva. E aí, se você vê um cacto na mesa do coleguinha, gente, o coleguinha já avisou, tá? Me dá espaço. Ele não precisa ficar te dando toquinho, porque às vezes é o jeito que o coleguinha conseguiu de falar, eu não gosto que me sufoca. Às vezes vocês têm um excelente profissional com vocês, e ele não está porque vocês estão gerindo ele de uma forma incorreta. Incorreto porque você não percebeu, e incorreto porque ele não falou. Tem culpa? Não. Tem responsabilidade dos dois lados. E aí, a gente tem que entender que a gente não tem que ter vergonha de nada. Eu sei que aqui tem vários atípicos, vários homossexuais, várias situações diferentes. Aí é a hora que a gente tem que pensar nisso aqui. Falei, gente, eu trabalho, tenho meu consultório, não estou contando papo não, mas Henrique trabalha aqui também, a gente tem um padrão mais ou menos bacana de vida, para que eu vou pegar algum benefício? Para que eu vou explorar isso? Aí chegou um paciente meu no consultório, que o cara é muito bem de vida, o filho dele tem, acho que 7 só pessoas no mundo com a síndrome do filho dele, em Minas só tem 2, um desses 2 está comigo no consultório. Ele falou, Otávio, meu filho não pediu para ser. E hoje o dinheiro que eu ganho, eu só preocupo com uma coisa, dar qualidade de vida para o meu filho. Eu falei, quer saber, ainda que eu não precise, eu quero, tá, é direito meu. Eu falo assim, ele está usufruindo do direito. Ô, gente, é bacana ser o puxa-saco da escola? É bacana estar ansioso? É bacana trabalhar 22 horas sem almoço porque não consegue parar? Enquanto a gente estava aqui, eu já mandei para a Carla uma ideia de outro projeto ali, que eu espero que ela tope, que eu já quero outra oficina. E é bacana, toda vez que eu viajava com o Henrique, que a viagem atrasava, eu falava assim, gente, mas eu vou matar essa companhia aérea. E aí, aquela viagem de férias, na hora que eu chegava no hotel, eu falava assim, Henrique, pelo amor de Deus, meio quilo de Neusaldina, que minha cabeça está explodindo, porque aqueles filhos de uma égua atrasaram. Então, hoje eu estou no avião, qual que é o problema do meu crachazinho? Está aqui, Cipiteia. Carteira de identidade de pessoa do transtorno do espectro autista. E aí, se alguém sentir vontade, necessidade, e é uma coisa que a gente tem que pensar, não é só autismo, não. Síndrome de Down. E aí, às vezes, a minha irmã é autista e ela não dá conta de usar, porque isso aqui pode incomodar o pescoço dela. Ó, irmã de autista, porque minha irmã está do meu lado, eu uso por ela. E aí, não é um autismo, não? Ó, é um TDAH. Não quero identificar qual síndrome que é, porque não é dar conta de ninguém. Ó, tá aqui. O girassol. Por isso que na próxima oficina a gente vai ter um monte de girassol, porque a gente tem que se adaptar. Então, gente, gostaria de falar com vocês aqui o resto do dia, mas o recado tá dado, o Instagram tá aí, com o mesmo nome vocês acham um monte de vídeo no YouTube.
não ganho nada com isso, não é intenção ganhar. Tanto que às vezes alguma empresa estava assim, igual eu já fiz treinamento na Renault, agora possivelmente está indo para a Ambev, para um monte de lugar, e às vezes a empresa quer pagar, eu falo assim, não aceito nem um centavo, nem para minha gasolina. Se quiser pagar, cesta básica para doar para a instituição que vocês quiserem. Tem gente mais passando fome perto de vocês. Às vezes é um colega de trabalho. Presta atenção de vez em quando na marmita do colega. Às vezes a gente está ajudando ou não está ajudando. Às vezes você olha para o colega, você não precisa nem de falar com ele que o sapato dele está furado. Fala, fulano, eu amo sapato e lá em casa eu tenho tanto. Se eu trouxer para você, você importa? Porque eu não sei nem o que eu faço com os meus, eu queria doar. E eu acho que meu número é o mesmo do seu. Até para a gente ajudar, tem que saber ajudar. Porque senão você não está ajudando, você está humilhando. E aí, ainda que tenha o mérito da ajuda, sua dívida foi contraída. Então, gente, escolham suas plantas, fiquem à vontade. Se alguém quiser pegar alguma cordinha, pode levar. Obrigado pela oportunidade. E vocês são fera e contem comigo. Obrigado, gente. Depois vão passando ali, vai passando para ver se vocês estão plantando direitinho, certo? Quero para a